Yes, eu sou o Felipe Gomes, cabeleireiro há 15 anos, mostrou o cabelo da Rafa, que descoloriu o cabelo aí, deixando ainda um tom dourado. Abaixo ela estava utilizando verde, em cima azul. E lembrando que o azul junto com o amarelo fica verde. Então praticamente o cabelo dela inteiro ficou verde. A gente usou o teste de mecha, assim como eu tô mostrando, utilizando o Climazon, que é um aquecedor, para otimizar o nosso tempo. O teste de mecha, ele foi aplicado e diluído em oxidante de emulsão 9%, justamente para ficar suave, e o tom foi o 646, tá? É um tom mais quente possível para neutralizar os tons esverdeados. O vermelho neutraliza o verde e deixa em pausa de 15 minutos. E é muito interessante falar que eu indiquei fazer a hidratação antes mesmo de aplicar a pré-pigmentação e também a próxima química, justamente porque ia ficar mais tempo, o cabelo dela ia se expor mais tempo à química. Então, quanto mais você prevenir dias antes ou até mesmo antes de utilizar a química, é interessante. Então, o Elder me ajudou aplicando essa hidratação mara, mara, mara. E aí a gente aplicou mecha a mecha, lembrando que é sempre interessante você começar com a aplicação das mechas mais claras, porque ela tende a desbotar mais rápido. Você pode falar para sua cliente que às vezes pode ficar um pouquinho mais escuro, então ela vai ter essa prevenção do desbotamento ainda melhor, para que ela possa usar as tinturas veganas após. Porque a tintura vegana ela é mais suave, tá? Então a gente aplicou nas mechas descoloridas e foi o tempo que a gente terminou, deixou em pausa de 10 minutinhos, a gente reaplicou aí no comprimento e no final a gente reaplicou na raiz. Depois que a gente reaplicou tudo do começo, da parte da nuca, que é a área mais fria, lembrando que as laterais é a parte média, que não é nem tão quente e nem tão frio, e em cima é o lado mais quente possível. Então a ideia é você começar pela nuca. Então aplicou nas mechas, comprimento ali na ponta pela nuca até a lateral, subiu pro topo da cabeça. Voltamos, depois de pausar 10 minutos, aplicamos no comprimento, tudo de novo. Fez o mesmo esquema. Aí real, sem pausar nada, a gente voltou e aplicou direto na raiz, tá? Eu confesso que a ideia real mesmo é deixar a raiz sempre mais escura e o comprimento e ponta mais clara. Então, o que a gente fez para otimizar o nosso tempo foi a aplicação de tons mais básico. No caso, a gente utilizou uma fundamental. Pra quem não sabe, tem vídeo no canal que mostra o que significa cada embalagem da tinta, o que significa fundamental, nuance, tem tudo aí no canal, tá? Pesquisa aí que você vai arrasar e vai ser um expert mesmo aí em casa. Então é o seguinte, a gente aplica essa fundamental na raiz. Lembrando que a raiz ela sempre vai ficar mais quente. Gente, não tem como burlar, não existe nada diferente disso, tá? O cabelo reage de uma forma que você tem que entender que ele tem que ficar mais levemente mais escuro, pelo menos meio tom, para que ele fique com harmonia bonita. O que não fica legal é aquela raiz clara e comprimento mais escuro. É assustador? É, porque a tintura ela mostra quando o cabelo está úmido, assim como aí tá no cabelo da Rafa, que a gente deixou o cabelo úmido. Você pode aplicar sim a tintura com o cabelo úmido, vai ser mais prático para você aplicar a tintura. A tintura ela vai penetrar do mesmo jeito, não tem problema. A gente nem secou, a gente secou a média de 20% do cabelo dela e foi aplicando aí com o cabelo úmido. Não tenha medo. A ideia é essa, tá? Então a fundamental ela foi aplicada depois da gente aplicar todas essas nuances. E qual foi o preparo que vai estar aqui na descrição do vídeo? 7,4 numa proporção maior de 646, tá? 646, na verdade, é uma base mais avermelhada. Lembrando que o 7,4 é uma mistura de um ruivo, no caso, né? O ruivo é uma mistura de dourado com vermelho. 646 é uma base mais escura, loiro escuro, diferente do 74, que é um loiro médio. E o 4 ali é lógico que é o ruivo e o 6 é o vermelho. O 6 ali na casinha perto do 4, ele está representando um vermelho bem suave. E por que eu apliquei? Porque quando a gente faz uma pré-pigmentação, a gente precisa devolver os tons avermelhados. São bases que vão segurar os nossos tons mais quentes. E lógico, se fosse um tom mais dourado, eu utilizaria uma base com a base 3, tá? Junto com esse 7,4.
ou só o 73 ou 63, por mais que ela tivesse já que aquele cabelo dourado que eu mostrei no começo do vídeo, eu ia aplicar novamente, porque eu precisaria neutralizar de alguma forma aquele verde. E aí você pode falar para sua cliente, ó, vai ficar um dourado mais quente, levemente avermelhado, você mostra na tabela um tom mais próximo, nunca garanta que vai ficar igual à tabela, porque cada pessoa cuida do cabelo de um jeito. Então o cabelo ele vai envelhecendo com o tempo. E se ele tem oxidantes, que seriam químicas, ele vai envelhecendo ainda mais. Então quando a gente fala assim, ah, aquele cabelo tá mais envelhecido. Tem até aqueles produtos anti-age, né? Então, é um cabelo que tá há muito tempo fora do couro cabeludo, não é novo, e ele passou por várias oxidações. Além do intemperismo, que seria a temperatura do dia a dia, vento e tudo mais, secador, química, tudo isso prejudica os nossos fios, mesmo sem química. Então, é interessante você falar para sua cliente que vai ter todo esse envolvimento, que ela tem que entender que pode ser que fique um pouco mais avermelhado, um pouquinho mais fechado, mais escuro, assim como eu usei o meia. Porque ela vai garantir que o desbotamento, lembrando que dentro de 3 lavagens, o ruivo desbota bastante. Comparado a outra tintura, que desbota depois da 10ª lavagem, ele acaba desbotando ainda mais. Então você garante que ela fique com o cabelo mais tempo, com o tom desejado. E lembrando também que é interessante ela fazer a manutenção tanto em casa quanto no salão. Se ela tem a possibilidade de utilizar uma tinta vegana, como eu indiquei para Rafa o camaleão foi indicado o flamingo, que é o tom mais próximo do ruivo que ela queria, ela mostrou em foto. E a Rafa, ela tem um cabelo naturalmente loiro, e é um loiro claro. Chega a ser loiro claríssimo em algumas mechas, principalmente na parte da frente. Ela arrasa, viu? É um cabelo lindo e ela usa cacheado. Então você imagina, uma mulher loira, muito blonde, natural, utilizando aí o cabelo cacheado, volumoso. Gente, quem é que não gosta de uma mulher assim? Fala sério. Então a gente utilizou esses tons dessa aplicação. Foi muito interessante o comportamento também da cliente. Ela ajudou demais, porque demorou o processo de pá. Interessante falar da sobrancelha, tá? A gente utilizou o 7.4, mais diluído com o tom fundamental 7, tá? Você pode misturar o 7 com o 7.4 e pausar aí na sobrancelha. Amei! Ficou linda! E aí, amiga, gostou? Lindo. E a sobrancelha, a primeira vez, né? Olha, Tá ruiva. Ela nasceu ruiva, gente. Pelo amor de Deus, fala sério. muito legal. Do Muito obrigada. verde pro ruivo natural. Obrigado, você. Amei. Mais uma vez, né? Mais uma vez, estou de novo. Pode deixar que eu volto mais vezes, né? E ela vai cuidar do cabelo agora em casa. Várias dicas que eu vou deixar pra ela e vou deixar pra vocês também. Obrigado.